Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vou falar sobre o cerco que tanto se fala na sabedoria hiperbórea, que todas as pessoas que estão no caminho do despertar, ou melhor dizendo, no caminho da saída desta Matrix, desta ilusão, tentam descobrir, não é, como sair daqui, como criar esse cerco. E eu estou a fazer este vídeo hoje porque esta noite aconteceu-me algo de estranho. Quer dizer, houve certos acontecimentos que eu acho que não está bem, não está correto, quer dizer, não, achei muito estranho. Então, por isso mesmo, eu tenho que deixar aqui esta informação para todos vocês que estão dentro do caminho de sair da Matrix, esse caminho do largar a ilusão. Então, eu tenho que vos contar a minha experiência e depois eu vou-vos contar como sair da Matrix, como criar o cerco. Vou tentar aprofundar muito bem isso, tentar-vos explicar da melhor maneira e se vocês não entenderem, paciência. Paciência, recuem para trás, comecem de novo e depois voltem a ver este vídeo, ok? Muito bem, eu ontem fui meditar e eu disse assim para mim, bem, já há muito tempo que eu não faço o cerco, não me reviso se está tudo bem comigo, né? Se eu ainda estou desapegado das coisas, se o trabalho que eu fiz no passado ainda está presente, se alguma coisa me afeta de fora, e então eu pus-me, né? Fui meditar e comecei a fazer a minha meditação. Então, a primeira coisa que eu faço é: eu não sou este corpo, eu não sou esta mente e eu não sou estas emoções. Eu meti-me a meditar, quer dizer, meti-me, visualizei, imaginei que eu estava sentado, à minha frente está o Demiurgo. Eu quando digo que o Demiurgo não é uma presença, o Demiurgo é todos os nossos apegos. Ok? O Demiurgo, essa luta que nós vamos ter com o Demiurgo, que tanto se fala nos fundamentos, ou que tanto falam na sabedoria hiperbórea, tem a ver com nós mesmos, com a nossa ilusão, com aquilo que os nossos apegos, com as nossas crenças, os nossos desejos, com tudo e mais alguma coisa que nos faça estar apegado a este mundo, ou conectado a este mundo. Então eu pus-me e eu fiz o meu cerco. O que é o meu cerco? O meu cerco é... a primeira coisa que eu faço é olhar para mim e digo-me assim, eu estou conectado com este corpo? Quer dizer, eu sou este corpo? Não, eu não sou este corpo. Eu estou a viver dentro deste corpo, estou conectado a este corpo, mas eu não sou este corpo. Eu sou estas emoções? Não sou estas emoções. Eu sou esta mente? Não sou esta mente. Então, tudo o que está conectado a este corpo, tudo o que está conectado às minhas emoções, tudo o que está conectado à minha mente, tudo o que seja a mente, tudo o que seja as emoções, tudo o que seja este corpo, eu não sou. Então, qualquer desejo que eu tenha, desaparece. Qualquer crença desaparece, porque eu não me conecto. Então, no momento em que eu não me conecto, o Demiurgo, né, com a sua ilusão, não me pode apanhar. E então, eu comecei a fazer uns testes. Então, vamos fazer aí uns testes. A família, como é que estás? A tua família. Primeira pergunta a resposta que eu dou, a família não existe. Isso é uma ilusão. Okay? Isso é uma construção da própria Matrix para que as pessoas fiquem apegadas à família, que tenham esse dever com a família, que tenham que se conectar com a família, para que não se possam largar, para que estejam dentro do caminho da alma, no caminho do núcleo familiar, do núcleo das almas, né? Em que eles foram incluídos. Ok, Walter, está bom, perfeito, passaste no primeiro teste. Agora vamos ver. Desejos, vamos pôr um dos maiores desejos que toda a gente tem, que é o desejo sexual.
vamos lá ver, Walter, mete-te aí o teu desejo. Isto são implantes energéticos. São os chakras, a parte do chakra sexual, de gira, também tem a ver com a testosterona, também tem a ver com o instinto, tem a ver com a programação, né, que nós temos de procriar. Então, eu não sou este corpo, ok? Eu não sou estas emoções. Então, apesar deste corpo sentir e eu não conseguir simplesmente criar uma barreira contra isso tudo, mas eu estou desconectado disso. Eu não sou isto, ok? Perfeito. Comecei a fazer todos esses testes para ver se por acaso me podiam apanhar, se por acaso morruas, não é? Vamos lá ver, que não me apanhem por causa dos desejos ou por causa de apegos. Então, eu sim, Walter, perfeito. Continuei a fazer a minha meditação. Depois, conforme eu vou fazendo a meditação, depois de ter feito isso, eu vou para dentro. Começo a olhar para aqui e vou para o vazio, lá para dentro. E deixo-me estar lá no vazio. O vazio é olhar para dentro. Não é? Para fora é a ilusão, para dentro é o caminho do retorno ao nosso eu, aquilo que nós realmente somos. Então, o que é que fiquei ali durante algum tempo, nesse estado? Automaticamente não, passado um tempo, simplesmente a mente desaparece, as emoções tudo desaparece, eu desconecto-me deste corpo. Simplesmente não sei para onde é que eu vou, simplesmente se desconecto. Ok? Fico ali como se fosse o zero absoluto. Ainda não consegui passar para o outro lado, ainda não consegui realmente, sei lá eu, saber o que é esse estado. Simplesmente é como se desligar a televisão, não é? A gente desliga a televisão e pronto, já acabou, não há mais nada. Então, há alguma coisa também, não sei realmente o que é que se passa nesse estado de consciência, ou de ser. Perfeito. Então, chegou a uma altura que, pronto, eu volto enquanto estou a meditar, volto a estar consciente, eu digo, pronto, já chega, vou-me deitar, que já é hora de dormir. Então vou dormir, só que, em vez de dormir, uma das coisas que eu sinto de vez em quando, é que o meu corpo começa a ficar muito quente. Então, eu neste momento, onde eu estou, normalmente a temperatura, agora à noite, é mais ou menos de 12 graus, 10 graus, se calhar até 8 graus. Pode chegar entre os 8 e os 12 graus. Ok? Eu tinha o meu edredom e o meu cobertor. Gosto de dormir quentinho. E eu prontos. Acordei assim um bocadinho, um pouco mais tarde, né? E eu digo assim, pá, está muito calor. Tirei o edredom de cima. Ok, perfeito. Só que continuei a sentir muito calor. E isto já começa a ser a mesma coisa que já me aconteceu muitas vezes. Então eu tiro e deixei o lençol. E continuei a estar com muito calor. E eu digo assim, bem, isto tem a ver... eu pensava que eram... na minha ignorância pensava que isto tinha a ver com chakras, ou que tinham a ver com... sei lá eu, com as energias da Terra, mas existe outra teoria que toda a gente, eu já passei por lá, que realmente na minha ignorância eu simplesmente a descartei, pensei que isso não seria possível, mas é estarem a atacar com energias. Sim, os drones, ou são aviões, ou drones, ou qualquer outro tipo de tecnologia, que eles te bombardeiam com esse tipo de frequências. Para quê? Para não te deixar dormir. Sim. E o que é que aconteceu? Eu, pronto, olha, já deve andar, possivelmente pode ser isso, e eu disse, muito bem. Eu disse assim, bem,
Antes disso, na meditação, o que eu fiz? Eu criei no centro da minha casa como se fosse um ponto de energia, como se fosse um mini, né? Algo, como se fosse um poste e tipo como se fosse um quartzo, não é? Um pilar. E criei no centro da minha casa esse pilar de energia para proteger tudo. Pronto, eu só lembrei-me agora para que vocês também ponham isso dentro da equação. Só que, não é? Estava-me a sentir com muito calor e eu disse, hoje, bem, tirei e tentei-me descobrir um bocadinho até mesmo do lençol. Esta parte do lençol. Então, eu disse assim, bem, vou dormir. E eu disse assim, bem, só que estava-me a custar um bocadinho, mas eu disse assim, vou dormir e tal. Adormeci, acordei, logo a seguir. Eu disse, espera. Voltei a dizer, isto está aqui alguma coisa estranha. Voltei a adormecer, acordei. E isto foi durante a noite toda. Quer dizer, toda não, mas durante muitas horas. Eu acordei, no mínimo, 30 vezes. Amigos, acordar 30 vezes durante uma noite é muito. São muitas vezes. Eu achei estranho. Bem, esta gente está... Realmente estou sob ataque desses personagens. E eu pus-me logo a associar. Bem, eu ontem fiz a meditação. Hoje está-me a acontecer isto. Então, isto é como tudo. Realmente eles descobriram, não é? Porque normalmente as pessoas têm outro tipo de vibração. Eles andam sempre a vigiar aquelas pessoas que estão em certos caminhos que não deveriam estar dentro da Matrix, não é? Toda a gente devia estar adormecida. Pode ser que isto seja assim. E muito bem, durante a noite eu dizia assim, espera aí, eu vou fazer qualquer coisa. Eu pus-me a coisa, eu falo com o meu ser superior, bem, vamos fazer aqui uma proteção e vamos dormir. Naquele momento, adormecia. Passado pouco tempo, voltava a acordar. E eu fiz assim, isso durante as 30 vezes. Eu dizia assim, agora vou dormir, fecho os olhos, faço como se tivesse uma proteção, algo, e bum, adormecia. Passado pouco tempo, voltava a acordar. E não só isso, ok? E há outra coisa, essas energias, e foi uma das coisas que eu achei estranha, é que essas energias que eles te mandam pensamentos de desejos sexuais, de energia sexual, como se estivessem a tentar ativar a tua energia sexual. Foi isso que eu senti. Não tenho nenhuma vergonha de estar a dizer isto aqui, né? Não vou estar a omitir isto. Foi isto que aconteceu e eu achei bastante estranho. Tudo junto dá para chegar a alguma conclusão. Ou são vários a atacar, ou é tudo ao mesmo tempo, ou é num todo. Eu acordei hoje às 5h30. Ontem dormi, acho que eram 11 horas. Não acordei cansado, acordei super fixe. Estou aqui, estou bem. Só que eu achei bastante estranho ter-me acontecido isto quando eu fiz a meditação. Então, pronto, isto é a primeira parte do vídeo. Agora, eu quero deixar para todos aqueles que querem sair da Matrix, eu vou aprofundar um bocadinho mais esta parte de criar o cerco. Para quê? Para que vocês entendam, não é só o cerco, nós temos que criar o nosso corpo solar. É uma coisa que vem junto, mesmo que a gente não queira, a criação do corpo solar vem junto com a criação do cerco. Não há maneira da gente, eu pelo menos desde o meu ponto de vista, foi assim que eu vi, foi assim o meu processo, então eu acho que isso
realmente está conectado uma coisa com a outra. E apesar de, nos livros da sabedoria hiperbórea, jamais te contam isto que eu vos vou dizer, lá eles não falam sobre isto, jamais revelaram o segredo, eu tive que descobrir sozinho esse segredo. Isto também não é nenhum segredo, porque também está dentro dos ensinamentos budistas, que quando se fala da ilusão, do desapego das crenças, isso é algo que entre tanto a sabedoria hiperbórea como nos ensinamentos budistas são bastante claros, quer dizer, um é mais claro do que o outro, quer dizer, os dois falam sobre este assunto. Então, como eu sempre digo, como o conhecimento é poder, como eu já tinha conhecimento de consegui com este aqui saber o que é que este queria dizer, né? Apesar de estar ali tipo em segredo, não sei por que razão eles metem as coisas muito escondidas, fazendo, ocultando de maneira não muito oculta, mas está lá oculta, que a maior parte das pessoas não vai entender nada daquilo, que eu acho que até hoje nunca ninguém descobriu isto que eu estou-vos a dizer. E eu estou aqui mesmo para falar sobre isto. E eu também já fiz algum vídeo a falar sobre isto, não é? Por isso, vejam outros vídeos que eu também lá falo sobre este assunto. Então, uma das coisas que nós temos que saber é que nós não somos este personagem. Então, isto é algo que, para tu criares um cerco, uma das coisas que tu tens que entender é que tu não és este personagem. Então, se tu não és este personagem, então tu não és este corpo, tu não és estas emoções, tu não és esta mente. E quando eu falo no corpo, evidentemente nós não somos os nossos instintos. Nós não somos tudo aquilo que a gente pensa que é. Todas estas memórias e programas. E também os nossos sentidos, não é? Então, nós não somos nada disso. Então, uma das coisas que a gente tem que saber e tem que trabalhar é em nós. Quer dizer, em nós, neste desapego. Se tu ainda te identificas com este sujeito, pensando, eu sou o Walter Pinho, quando tu não és este tu não és esse personagem que tu pensas que és, que tu elaboraste, baseado nas tuas memórias e nos teus programas, também dentro daquilo que foi o teu transcurso de vida, né? Dentro da tua família, no teu do teu círculo de amigos, no teu trabalho, na escola, etc. Tudo isso cria uma ilusão, não é? Uma memória, e com isso tudo cria um personagem. Então tu estás baseado dentro desse personagem e dentro, claro, evidentemente, dos programas que te foram instalados no dia do teu nascimento e também das memórias dos teus ancestros. Tudo isso faz parte do teu jogo, daquilo que tu és. Se tu não queres largar este mundo, se tu tens apegos, tens crenças, não há muito por onde a gente te possa ajudar. Porque tu próprio vais ter de ser consciente de que não és este ser. Este ser completo. Juntamente com a alma. E atenção, eu acho que antes de tu saíres desta Matrix, os corpos, todos estes corpos vão ter de morrer. Primeiro morre o corpo físico, depois morre o corpo emocional, quando tu morres, né? O corpo físico morre, fica o emocional e o mental, e fica a alma. Então, depois morre o corpo emocional e depois morre o corpo mental e depois fica a alma, que também tem o seu prazo de validade. Se ela não reencarna, ela também vai morrer. Porque perde energia. Então, não são eternos.
esses corpos não são eternos. Então, quando tu chegas ao último processo, porque tu tens a força, tu não tens o apego a nenhum desses corpos, então aí sim se pode chegar a... Eu penso que é aí que se separa a alma, o espírito da alma. Mas eu penso, e isto é uma das possibilidades, eu penso que também o espírito também faz parte do jogo. O que eu penso é que existe aqui uma conexão que se conecta a todos estes corpos, faz uma conexão, incluindo o espírito, que faz com que isto tudo, que realmente isto que se conecta a nós, realmente é o que está por trás, é realmente o nosso ser, aquilo que nós realmente somos. É, pelo que eu já vi e pelas minhas experiências, é como se fosse algo invisível e grande, enorme, está em todo lado, não sei, é muito complicado de explicar como é que isso é, mas ele não tem mente, não tem emoções, a única maneira dele pensar é através dos corpos. Por isso é que ele se conecta aos corpos, ou que ele foi-se virado para fora e conectaram-nos a estes corpos. Muito bem. Como vocês veem, quando nós criamos o cerco, nós estamos perante todos os nossos desejos, apegos, crenças, tudo e mais alguma coisa. Tudo está à nossa frente. O que nos vai sair, o que faz que a gente se desapegue deste corpo, solte todo este personagem, é que a gente não se identifique com ele. Mas para isso, tu tens que fazer o teu trabalho interno. Porque nem toda a gente está preparado para soltar o personagem. E é este o problema. O problema de muitas pessoas que querem sair da Matrix é que não querem largar o personagem. Eles querem ir viver, eles querem continuar a viver dentro do personagem, mas num mundo melhor. Eles não querem viver neste mundo de controle, mas eles querem ir para outro mundo, ou mesmo neste mundo, mas com condições melhores, onde possa desfrutar da vida. E aí está o engano. O engano é sempre este, é o prazer, o mundo dos desejos, o mundo das experiências. E é isso que nos mantém presos à ilusão. E depois existe um medo muito grande de nós de desaparecer. Né? Da gente simplesmente, olha, e eu agora, quer dizer, se eu volto para dentro, para o zero absoluto, e quem sou eu? Né? Esse medo, esse grande medo de soltar o personagem. Este é um dos maiores medos que toda a gente vai ter de passar, ou que vai ter de ultrapassar para soltar o personagem. Só que existe também, e eu vou já dizendo aqui, que todos nós vamos morrer. Este personagem que está aqui, ele vai ir à vida, ele vai morrer, ele vai deixar de existir. Certo? Tu dizes assim, e por isso mesmo, tu não és este corpo. Quando morreres, este corpo vai deixar de existir. Evidentemente, quando nós morremos, vai o nosso corpo emocional, vai o nosso corpo mental e vai a nossa alma. Então nós ainda continuamos com as memórias e os programas do ser, do corpo que morreu. E é por causa disso que nós nunca despertamos. Porquê? Porque nós ainda levamos toda a bagagem da pessoa que morreu. Então, como a pessoa não está desperta, não está desconectada deste ser, quando morrer, o que é que ele vai fazer? Vai continuar a levar a bagagem. Enquanto que aqueles que se desapegam, quando morrem, eu não sou este corpo. Ele está consciente, eu não sou este corpo. E a primeira coisa, penso eu que seja assim, ele larga todas essas memórias e programas. Então ele já não se deixa enganar pelo mundo. E é nessa altura que se cria o corpo solar. Ou o corpo solar também o corpo solar já se cria aqui, né? Quando a gente morre, já vai com o corpo solar. Depois temos que criar a consciência solar. E aí nós já vamos ser independentes desta Matrix.
Já ninguém nos vai poder dizer quando é que a gente tem que reencarnar ou não. Isso já é a nossa escolha. E nós reencarnamos se a gente quer. Isto é uma das vertentes das teorias que pode ser certas. Depois existe a outra teoria que é ir embora. Não é? A gente simplesmente soltar tudo. Mas eu acho que para a gente sair, todos os corpos têm que morrer. Não é? O corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo búdico. E depois, e se houver mais algum, os outros todos têm que morrer. Então, para quê? Para realmente soltares tudo. Né? Porque cada camada é uma matrix de ilusão. Nós temos este corpo que é uma ilusão. Temos as emoções que é uma ilusão. Temos uma mente que é uma ilusão. Temos uma alma que é uma ilusão. A alma só quer experimentar. É uma das coisas... Eu fiquei impressionado com a minha experiência que eu tive em relação com a alma, quando eu tive contacto mesmo com o ser, que é uma alma mesmo, aquilo que realmente é uma alma, sem estas emoções, não este tipo de emoções que a gente tem, sem a mente, sem nada, só mesmo aquilo que ela, a sua própria essência. Ela só quer experimentar, 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 experimentar. Não importa se são coisas boas, se são coisas más, ela o que quer é experimentar. E o nosso ser, aquilo que nós realmente somos, é um ser muito ignorante, porque ele não tem informação sobre o que é que se passa aqui no planeta. Se ele não estiver conectado a um corpo, ele não consegue interpretar este mundo. Ele é zero. Está lá fora, é zero. Não tem nada, não tem memória, não tem programas. Depois, como ele quer experimentar, conecta-se e já está, e pronto, não importa o que é que se passa, né? Quer dizer, a vida que ele tiver é aquilo que ela vai vivenciar. Só que aí é que eu não sei como é que nós, dentro da sabedoria hiperbórea, é claro que nós fomos virados para fora, fomos atrapados, fomos enganados, fomos traicionados e viraram-nos para fora. Claro que existem muitas teorias, já? Então temos que ir apalpando o caminho para tentar descobrir realmente quais são os caminhos melhores para a gente seguir, ou aqueles mais coerentes. Mas como tudo é uma ilusão, desde que tu saibas que tu és o zero absoluto, tu tenhas que tu queiras seguir este caminho do zero, não é? Mas isto é um caminho que tu vais ter de fazer. Outra das coisas que eu sempre digo e eu sempre recomendo é vocês fazerem este exercício. Quando todos os dias, durante muito tempo, eu não sou este corpo, eu não sou estas emoções, eu não sou esta mente. Se eu não sou este corpo, se eu não sou esta mente, se eu não sou estas emoções, quem sou eu? Quem sou eu? Ok? Isto, vocês têm que dizer isso 1 milhão de vezes. Até que o vosso ser entre, se conecte contigo. É aí que tu desbloqueias e ele se conecta. Ele é consciente de onde é que ele está. Porque ele não sabe que está aqui. Dentro da minha experiência, quando ele me desceu, quando ele se conectou, realmente aquilo que eu realmente sou, ele não sabia que estava aqui. Ele ficou parvo. Ele ficou só a olhar para o corpo e disse assim: o que é que eu estou aqui a fazer? Porque ele não sabia que estava aqui a fazer. Ele nem sabia que estava aqui, sequer. Isto, a maior parte das pessoas, eu penso que, 100%, não é? Eu também estou aqui, tive essa experiência, mas não estou a 100% conectado com ele. Ele não está aqui, pronto, tive a experiência e acabou a história. Né? Por isso devemos ser, quantos? Não sei. Quantas pessoas tiveram este tipo de experiência? Ou quantas pessoas o seu ser sabe que está aqui? E agora o que a gente quer é sair, não é? Uma vez que a gente já descobriu que está aqui e que estamos aqui enganados, estamos virados para fora, queremos é sair. Então começamos a fazer o nosso trabalho. Deixa ver, eu acho que tinha mais... outra das coisas que vocês têm que fazer, pois isso não é só começar a parte do desapego. Isso vocês podem encontrar em qualquer livro lá dos monges budistas ou mesmo daqui do Ocidente. Procurem
para saber o que é o desapego. Um livro que fala sobre desapego. E a partir daí, vocês comecem a trabalhar em vocês. Porque não basta só ouvirem aqui o que eu estou a dizer. Porque eu estava aqui a fazer uma ginástica mental para tentar vos explicar isto de uma maneira mais profunda. E olha que não estava a conseguir. Porquê? Porque é algo que já tenho interiorizado. E é algo que se aprende caminhando, fazendo as coisas. Então eu tinha que vos explicar tudo o que eu fiz até agora, resumindo em 5, 10 minutos. Então não dá. Então estava aqui a fazer uma ginástica mental enquanto estávamos a falar. E eu digo assim, não dá. Então o melhor é eu recomendá-los para lerem um livro que tem 200, 300 páginas, leiam tudo e aí montem a vossa estratégia para sair daqui. Ok? E outra das coisas que vocês vão ter de fazer é a meditação de ir para dentro. Eu já falei aqui, tenho aqui acho eu que já fiz aí esse vídeo, onde nós nos sentamos a meditar e a primeira coisa que nós vamos fazer, nós simplesmente ficamos só a observar os pensamentos. Eles vão começar a andar de um lado para o outro, não importa. Durante 10 minutos, 15 minutos, até que eles comecem a acalmar. E algumas vezes a gente tenta, e durante esse tempo, tenta manter a tua mente em branco. Zero. Tenta não pensar em nada. Vai ser difícil, mas por causa dos pensamentos, mas está tudo bem. Mesmo que algumas vezes tu agarras num pensamento e comeces a pensar nele, não importa. O que importa é que sejas consciente e depois largas. Ok? 10, 15 minutos. A partir dos 10, 15 minutos, a tua mente vai começar a entrar, tu vais começar a sentir a tua mente já a entrar noutro tipo de vibração. E aí, tu vais-te olhar para aqui para dentro. Então, tu olhas para dentro, lá para dentro, e ficas nesse vazio. Não te preocupes. Tu vais ficar 5, 10, 15 minutos, tu só observa o vazio. O vazio lá dentro. Ok? É assim, em 2, 3 dias vocês vão se começar a sentir. A mim como me aconteceu foi, primeiro vinha-me assim algumas coisas assim, zzz, como se quisesse entrar para algum lado. E eu, caralho, o que é isto? Isto aconteceu nas primeiras vezes que eu fiz isto. E eu, caralho, no outro dia, vou tentar mais uma vez ir para o vazio. Né? Porque eu tinha acabado de ler o livro dos fundamentos e eu vou meter aqui algumas coisas em prática, algumas coisas que eu inventei para saber o que é o cerco, para saber o que é o vazio, o ir para dentro. E eu, ok, vamos fazer aqui, vamos inventar qualquer coisa e vamos fazer isto. Eu pus outra vez, fazia a mesma coisa, da mesma maneira, punha-me para aqui e cada vez mais forte. E de repente chegavam, a sério, é como se fosse um estado vibracional aqui dentro e como a fazer assim, tipo, e de repente, pum, desaparecia. E depois voltava. E eu, caralho, o que é isto? E eu assim, bem, vamos tentar mais uma vez. Ficava outra vez, aquilo que vinha. Uma das coisas que me acontecia e que me acontece é que vem um pensamento qualquer, não importa qual, como se me estivesse a distrair do meu pensamento, tipo, como se eu estivesse a observá-lo, e de repente, bum, lá vai, o Walter desaparece. É como se fosse hipnose. Né? Uma pessoa faz, já estás a dormir, já foste, já perdeste a consciência. A mesma coisa acontece quando eu estou, no princípio era isso e agora também acontece, de vez em quando, acho eu. Ontem, eu sinto sempre um pensamento qualquer, tipo, como se fosse muito vago. E eu observo esse pensamento e quando eu observo esse pensamento, bum, desaparece. Então, vocês também vão ter de começar a fazer isto, que é entrar para dentro, a ver se vocês conseguem chegar mais longe daquilo que eu já cheguei. E porque isto é ir para dentro. É o zero absoluto, aonde não existem estas ilusões. E é aqui é que as pessoas vão começar a ficar com medo, porque realmente o zero absoluto é o zero absoluto. Não há nada. Mas se vocês quiserem continuar a viver nesta ilusão, presos a esta ilusão,
que vocês nunca foram isto, vocês não são isto, nada, nem vocês não são estes corpos, tudo é uma ilusão tremenda. Vocês estão aqui prisioneiros, estamos todos prisioneiros aqui, em um princípio, e agora nós estamos viciados no jogo. Queremos viver o jogo, não conseguimos largar o jogo. Só que nós não somos isto. A grande batalha é a gente largar o personagem. Não é? Temos que montar a nossa estratégia e temos que montar o nosso cerco. E para isso nós vamos ter de fazer tudo isto que eu falei aqui. Largar o personagem. Identificar quem tu és. Se tu não és este corpo, se tu não és esta mente, se tu não és estas emoções, quem tu és. E outra das coisas, tu também não és a consciência. Mas isso, vejam os meus 2 vídeos que eu tenho aí na minha lista de reprodução, onde eu tento explicar porque é que nós não somos consciência. Eu acho que expliquei bem ou minimamente bem. Eu pensei que o vídeo ia ser melhor, né? Eu ia conseguir esclarecer melhor as coisas, mas é o que saiu. É uma das coisas, vocês vão ter mesmo de fazer o trabalho. Não dá só para vocês simplesmente visualizarem o que eu estou aqui a dizer. Isto deve ser assim. Vocês vão ter de passar pelo processo. É a mesma coisa, pá. Assim, vocês foram para a universidade, não é? Vocês simplesmente não saltaram, não é? Do primeiro para o último ano. Não! Vocês vão ter de passar por todo o processo até vocês receberem o vosso diploma, certo? A mesma coisa. Então, vão ter de passar pelo processo. Vocês vão ter de vivenciar isso por vocês mesmos. Vocês podem ouvir, analisar isso do vosso ponto de vista, muito superficial, sim, e dizerem assim, isto não serve para nada, mas se vocês não meterem a mão na massa, existe uma grande probabilidade de que nada vá acontecer na tua vida em relação ao sair desta ilusão. Agora, se vocês quiserem continuar aqui a viver este jogo, pensando que o jogo vai ficar melhor, eu acho que não. Até pode, mas depende do mundo em que tu caias. Eu quando digo o mundo em que tu caias, é o país onde tu nasces, os pais que tu vais ter, as tuas memórias e programas que tu vais herdar. Tudo tem a ver com muitas coisas. Meus amigos, eu tinha aqui outra coisa para dizer. Tem a ver. É o que eu digo. Recordem, tu nunca és o mesmo. Cada vez que tu nasces, tu nunca és o mesmo. Nem o ser que sai é o mesmo. Cada vez que entras, passas a ser outro ser. Quando sais, és outro personagem que vai para o astral. Os outros, se tu tivesses 1 milhão de vidas passadas, tu nunca vais ter acesso a essas vidas passadas. Quer dizer, tu jamais vais ser esses personagens. Eles não vão ser parte de ti. Isto é um ciclo. Tu vais passando e não voltas para trás. Quer dizer, que quando tu largas um personagem, tu já nunca mais és esse personagem. Tu podes viajar em linhas do tempo? Sim, podes. Tu podes, se calhar, aceder a tua informação? Sim. Mas, para quê? Se tu já não és esse ser. A não ser que tu queiras continuar a jogar o jogo, não sei, esse jogo que toda a gente joga, que é o da evolução. Se vocês quiserem jogar o jogo da evolução,
Parabéns. Eu estou a jogar os dois. Tenho que admitir. Eu estou a jogar o jogo da evolução e estou a jogar o jogo de sair da Matrix. Né? Tu tens que fazer os dois caminhos. Só que não te podes apegar a este. Tu tens que chegar ao nível 3 de consciência, ou quando estiveres a passar do nível 3 para o nível 4 de consciência, é aqui aonde existem dois tipos de seres. E depende também daquilo que tu és. Porque há muitas pessoas que vão subindo, primeiro, segundo, terceiro, mas já estão muito adoutrinados, têm muitas crenças. Então, quando eles passam para o nível 4 de consciência, eles vão diretamente, é quando eles começam a contatar os anjos, arcanjos, deuses, pronto, aí já vão para o caminho da alma. Enquanto que aqueles que dizem assim, chego do terceiro para o 4 e eu tenho como meta, como objetivo, largar tudo, eu, apesar de saber este caminho, já vou para este, que é o caminho do caminho do interior, para dentro. Outra das coisas, porque esqueci-me aqui, porque nem toda a gente vê os meus vídeos, só uma ou duas pessoas vê os meus vídeos, né? E pelo menos até ao fim. Alguns entram e saem, isto é normal, né? Eu também faço isso. Mas o que eu estou a dizer, lembrem-se, nós fomos virados para fora. O que é que isto quer dizer? Nós antes éramos, dentro da sabedoria hiperbórea, nós éramos esse ser, éramos esse ser, esse espírito que tanto falam, não é? E nós estávamos virados para dentro, não estávamos virados para fora. Então o que fizeram é que viraram-nos para fora, para o mundo da ilusão, e uma vez que nós nos viramos para fora, para o mundo da ilusão, o que é que aconteceu? Já não conseguimos retornar ao nosso centro. E a partir desse momento esquecemos de quem nós éramos. E por isso nós estamos aqui perdidos nesta ilusão. Para isso vocês têm que ler o livro da sabedoria hiperbórea. O livro da sabedoria hiperbórea também pode ser esse o título, mas os fundamentos da sabedoria hiperbórea, que lá está muito bem explicado isso, tem coerência, é informação que todos nós deveríamos saber, mesmo fica ali, está a ver? É como eu deixo as coisas aqui. Este aqui é muito, eu faço, ponho em prática, dá resultado, então porque isto tem alguma coisa de verdade. Recordem, neste momento eu estou virado para fora, estou a falar com vocês, tudo isto em que nós estamos é uma ilusão, é o que está do terceiro para o quarto nível de consciência, nós ainda estamos dentro da ilusão, ainda não saímos da ilusão, tudo isto é uma ilusão, mesmo isto que eu estou-vos a falar agora aqui é uma ilusão, porque no zero absoluto não existe nada disto. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem, façam perguntas e compartam esta informação. Não estou a dizer para vocês compartilhem o vídeo, estou a dizer que vocês compartam, vocês mesmos, assimilem a informação e compartam com outras pessoas. Muita gente, e especialmente as pessoas da sabedoria hiperbórea, estão muito adormecidos. Porquê? Porque eles estão cheios de crenças, a maior parte deles está cheio de crenças, mas mesmo muitas crenças, muitas lealdades, estão muito fanatizados e nem eles próprios sabem que estão nesse estado. Eu já vi isso, não me canso de dizer isso, não soltaram o personagem e eles pensam que isto é muito difícil, tem que ser, se calhar tem que arranjar runas, ou tem que ser com alguma pedra, ou alguma deusa que os tem que resgatar, ou que, sei lá, eu tenho que fazer uns rituais, quando isto é mais fácil do que parece. Se vocês estão dentro da sabedoria hiperbórea, leiam também esta parte dos ensinamentos budistas, onde está o que é o Maya, o que é a ilusão, como sair da ilusão, e vocês vão ver que lá também tem muita informação boa que vos ajudará a largar este mundo. Evidentemente, naquele lado, o que eles dizem, que é uma das coisas que eu discordo, não é? Que também
também faz parte, todas as religiões fazem parte do demiurgo. Então, mesmo que tenham verdades, também, não é verdades, tem lá dentro, tem meias verdades, né? E meias mentiras, né? Então, que nos fazem ir para o demiurgo, para a boca do demiurgo, né? Para a evolução, a gente vai evoluir para quê? Né? Para o seu bem, não para o nosso, para alimentar a Matrix. Então, esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é sair. Então, não podemos cair em todas as armadilhas, não é? Nós olhamos, vemos, se não dá certo, vamos por outro caminho. Evidentemente, eu não conheço tudo. Eu sei que isto aqui é muito difícil a gente encontrar uma verdade. Existem muitos deuses e eu digo, o que é que estes deuses estão aqui a fazer? Porquê é que eles existem? Não é? Porquê é que eles não reencarnam? Não é? Eu sei que existem uns deuses que são os deuses inferiores, que pode ser o dos Anunnaki, né? O Enlil e o Enki, que eu já tive contacto com o Deus, esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é o Enki, acho eu que é ele. Já tive contacto com ele. Ele tem 2 metros e 3 metros, ou 3 metros e meio, entre 2 metros e meio e 3 metros de altura. Tem um relógio de ouro suíço. E vocês dizem assim, mas ele é humano? É como se fosse humano. É a mesma coisa daquilo que vocês veem nessas figuras ou esculturas onde está lá ele agarrado num leão. Sim, é dessa altura, só que mais ou menos eles são humanos, grandes, fortes. Então esses são os deuses deste planeta, são os que estão aqui, os que comandam. Em princípio, pelo menos os deuses inferiores, né? Não os que criaram toda esta ilusão, né? Toda esta ilusão não, tudo e mais alguma coisa, mas eles estão, acho eu que eles ainda estão por aqui, pelos intermédios, deuses criadores também, né? Só que em um nível mais baixo. São os genetistas. Pois é, meus amigos. Bem, não vou estar aqui a falar mais, a acrescentar mais informação, porque isso vocês também já podem encontrar aqui no meu canal. Bem, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí. Como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.